a paixão sempre do meu pai foi carro americano e o meu sempre foi carro mais europeu, né? Ele tinha todos os modelos de Corvette, C1, C2, C3, C4. Esse era o grande foco da coleção, mas a coleção também tinha outros carros, né, como Rolls-Royce, a gente tinha Bentley, De Tomaso Pantera, Maserati, Ferrari, né? Mas a minha paixão pelo Volkswagen começa por culpa dele mesmo, que o primeiro carro que ele me deu, eu ainda era criança, eu tinha 1 ano de idade, foi um Fusca 86 exportação. Esse carro ficou guardado um bom tempo, ele falava que era para eu aprender a dirigir no carro, mas como colecionador e comerciante, esse carro não ficou muito tempo guardado. Hoje aqui na loja, né, a gente vende 90% dos carros são Volkswagen e Porsche, mas a minha história com o Volkswagen começa ali, a gente tem foto aí, minha dentro do carro. Para quem não sabe, meu pai era o Ariovaldo Vicentini, então o mais conhecido como o rei das Corvettes, né? Ele foi o maior colecionador aí de Corvette da América Latina, até onde a gente sabe. Quando você começou a vender os carros esportivos, para fechar a conta, vinham os Fusquinhas? Algumas vezes assim, a gente vamos falar, eu estava vendendo uma Corvette 56, que isso eu lembro. A gente acertou o número e faltava, vamos dizer assim, não, para fazer esse número do jeito que você quer pagar, tá faltando 20 mil. Ah, mas eu não tenho 20 mil e tal. Então o cara fala, então pega esse Fusca 63 aqui na troca, para fechar a conta. Então, assim, os Volkswagen voltaram a ter um contato comigo, porque eles entraram na época, lá quando isso em 2012, 10, como moeda de troca para fechar o negócio de um outro carro. Então aquele entrava ali para fechar. E a gente às vezes pegava esse carro, comprava outro e também dava como moeda de troca. Então eu te dou esse Fusca aqui para fechar o negócio, entendeu? No dia que a gente está gravando aqui, a maior quantidade de carro é Porsche. Até há pouco tempo era o contrário, né? A gente realmente é especializado na venda de Volkswagens, principalmente alemães e Porsche clássicas. De 13 para 14 ele quis diminuir um pouco e acabou falecendo nesse meio tempo. Nesse meio tempo ele faleceu. Agora conta pra gente, como foi essa transição de você tinha os carros, os outros carros esportivos americanos e fez essa mudança, essa virada de chave para os europeus, que é os Fuscas e os Porsches? Os europeus em geral a gente já viu fazendo essa mudança quando meu pai ainda era vivo. Depois que ele faleceu, eu fiquei meio ainda travado ali, meio na lembrança se era aquilo. Cheguei a comprar alguns dos carros de volta que ele tinha, mas quando eu via tudo colocado lá na garagem, não preenchia mais o vazio, né? Meu pai não estava aqui, né? Então não era o carro, né? Era a presença dele. Quando eu descobri isso, eu acabei teoricamente me libertando para realmente focar naquilo que era realmente a minha paixão, né? Sempre os meus amigos, né, do meio, a gente fala aí que eu sou a segunda geração do antigo mobilismo, junto com Romeu Siciliano, Léo Forestieri, Maurício Gui Marques, Paulinho Amorim, e eles sempre falavam, pô, não sai, não para. Teu pai tinha realmente um nome, um know-how muito grande na parte de restauração, meu pai gostava muito de restaurar os carros, né? Para eu não mandar os funcionários embora na época, eu acabei pegando esse galpão onde a gente está e ele era uma oficina. Então, para não mandar o pessoal embora, acabei pegando carros de amigos para poder fazer, porque eu não queria fazer carro para mim, mas também não queria ficar na sombra do meu pai. Meu pai realmente aí fez um nome no meio, restaurou muitos carros, fez muitos carros, tinha uma coleção muito grande, mas eu queria sair da sombra dele e virar hoje o Ale Vicentini e não o filho do Vicentini, né? Essa aqui é a cor do Fusca laranja que começou a sua paixão junto com a sua esposa. Foi onde realmente acendeu a fagulha de novo dos Volkswagen, foi quando eu troquei o Opala no Fusca lá, né? Foi essa cor do carro, né? Um carro exatamente dessa cor, com a interna marrom, né? Então foi ali que realmente acendeu de novo o pavio ali dos Volkswagen, né? Então hoje todo mundo me conhece como Ale Vicentini por conta dos carros. E uma grande incentivadora na minha vida, fora minha irmã e minha mãe, que sempre me apoiaram, foi a minha esposa, que hoje é minha esposa, na época era minha namorada. Nesse Fusca tá, na verdade, a nossa história, né? Então o tempo que a gente passou para poder, até eu conseguir comprar um carro dar para ela, as dificuldades de todo mundo, de a loja, será que vai dar certo, não vai dar certo, ir de evento, ficar longe. Então não é só o carro, né? Ali conta a nossa história, a parte
parte da nossa família está nesse carro. Ela falou, meu, você não quer ficar na sombra do teu pai, não quer continuar com essas coisas, você sempre gostou de Volkswagen, cadê os Volkswagen, né? Eu vou realmente focar nos Volkswagen, nos Porsches, porque realmente esse mercado está abandonado, né? A Flat Collection, na verdade, surgiu na pandemia por conta da fusão das duas empresas, que era a Restauracar e a Arpia Garage, e Flat, o nome é por conta dos motores que são cilindros planos, né? Então, a ideia, 90% dos carros que nós vendemos são motores a ar, né? Meu padrinho também, que foi um grande influenciador e um grande especialista, conhecia muito de carro, também me influenciou muito porque ele realmente tinha os Volkswagen customizados nessa cultura Volks-Porsche, que são os Volkswagen com peças de Porsche, que é onde eu realmente mais me aproximo. Com o passar do tempo, eu fui ganhando mais espaço dentro da nossa própria coleção, fui ganhando espaço para poder também, né, sempre o Volkswagen sempre teve ali. E meu pai sempre falava, né, o colecionador de verdade, para ser colecionador, ele tem que ter pelo menos 3 carros, né? O Volkswagen, que é o carro mais vendido do mundo, um Fordinho, porque foi onde entrou a linha de produção, e um V12. Independente do V12, mas teria que ter porque seria o ápice ali da parte mecânica na época dos carros. Então aqui a gente tenta passar para os clientes que não é só um investimento no carro, e sim um estilo de vida que a gente curte. Então a gente gosta de andar com os carros, a gente gosta dos motores, é um carro que dá para ser usado no dia a dia. É um carro que ele, além de ser, ele pode ser visceral, mas ao mesmo tempo ser um carro que você consegue ir na padaria para comprar um pão. O cliente, quando vem aqui na loja, é um pouco de tudo, assim, entre paixão, entusiasmo ali de ter o pai poder ter tido aquele carro, lembrança histórica, e também hoje muitas pessoas que entram no meio, por conta também da valorização do carro, acabam usando como investimento, né? Então é a fusão aí dessas 3 bases, assim, acredito eu. O pessoal da primeira geração aí do antigo mobilismo, graças a Deus, liga pra gente para saber valor, quanto pode pagar, quer comprar um carro. Então, graças a Deus, hoje, volto a tornar, eu não gosto de usar essa palavra, mas a gente realmente é referência, muita gente liga pra gente para saber se pode comprar, quanto pode pagar, se eu tenho um carro, se eu consigo arranjar, eu consigo importar ou exportar esse carro. Eu via que o Volkswagen estava abandonado, né? E a gente que sempre estudou o mercado americano e europeu, a gente sabia que lá fora, principalmente na Europa, o Fusca sempre teve um lugar na parte de coleção. Ele sempre teve um lugar especial, sempre foi visto como um carro de coleção. No Brasil não, porque foram vendidos muitos carros e era carro de trabalho e tal. E eu sabia que ao longo do tempo, como eu já tinha dito, o Volkswagen tinha que ser colecionado porque foi onde virou o carro realmente de maior vendido, linha de produção, né? Então eu sabia que uma hora esse carro o Volkswagen ia engatar para ser colecionável. E aí, com o tempo, a gente foi maturando, né? A loja foi crescendo, tendo maturidade, e a gente começou a investir nos Porsches. E aí eu falei, vamos tocar esse mercado de comprar e vender e virar realmente alguém especializado na compra e venda de carro. Agora vem cá, vamos falar de seres humanos. Você não vende somente carros, você vende a emoção e a paixão que quando a pessoa entra por aquela porta, ela já vem decidida. Como é que é quando você já olha no olho do cara e já fala assim, pô, esse cara vai ficar... Assim, na maioria das vezes a gente consegue ler o perfil do cliente quando chega, né? Esses carros, assim, a pessoa compra realmente na emoção. Às vezes é o sonho dele de criança que não pôde ter, ou o pai teve aquele sonho, né? Quando a pessoa entra aqui, a gente consegue entender se vai comprar, se não vai comprar, se é um sonho, se é possível ou não. Mas normalmente a pessoa quando compra aqui não está comprando só o carro, é uma conquista, né? Daquele desejo que vinha há anos guardando, né? Eu acho muito legal isso aí, que mexe com a história da pessoa, né? Com o sentimento dela ali de poder estar comprando, adquirindo, né? Chega a ser uma conquista realmente de comprar um desses carros aqui, né? É o que eu acho legal, que eu sempre falo, não é só o carro, é aquilo que vem por trás, o que o carro pode trazer junto, né? Que é a história, que é momento, né? O tempo que você está de convivência com a família e tudo, isso que eu acho legal, né? Não é a questão do carro ou do valor do carro, mas sim aquilo que o carro vai proporcionar. E a emoção do vovô quando ele
veio aqui, comprou e foi fazer a entrega pro neto. Ele trouxe o neto aqui? Não, foi bem engraçado porque assim, era um cliente novo, né? A gente não o conhecia. Ele chegou com o carro, parou na porta ali, entrou, começou a conversar com a gente e ele foi específico naquele Fusca, né? Era uma década de 60. Ele chegou, falou do carro, começou a negociar o carro. Aí comprou, vi que ele mandou foto, falou com a esposa, será que vai gostar e tal. Quando ele falou, ó, tá fechado? Tá fechado. Então vocês preparam o carro, vou dar o endereço, vocês podem ver a plataforma para mim que eu quero levar o carro para minha casa, que o aniversário do fulano vai ser tal dia. Aí eu perguntei, pô, ele não vai vir junto para buscar? Ele falou, não, ele vai estar na escola. Aí eu dei aquela meio que travada e perguntei, mas quantos anos tem? Ele falou, tem 5. Então assim, ele estava dando um Fusca pro neto, ele levava o filho para a escola no mesmo carro que ele estava dando hoje pro neto. E assim, é como a gente fala, o carro antigo não vem, nasce com a pessoa. E nesse caso o pai não gosta e o filho, né, o neto dele gosta. Então ele que estava fazendo ali, incentivando o neto, né, a continuar gostando do Fusca, que é algo que veio do neto. Ninguém, não é que nem eu, né, que convive com isso, né. Então foi bem legal ver que ele se emocionou em poder dar o carro pro neto, que é fissurado em Volkswagen. A gente gosta do analógico, né? Então eu digo assim, hoje qualquer um pode comprar um Porsche novo, uma BMW, alguma coisa que todo mundo pode ter, né? Então você vai na concessionária, você vai comprar algo ali com muita tecnologia, mas que não te conecta a nada. Você não tem aquela conectividade assim no sentido de conectar com você, com o carro, com o volante, o barulho do carro, principalmente ali você está fechado, então você não escuta ruído externo, né? A nossa ideia com o Bug é que traga de volta aquela parte analógica de conectividade mesmo assim. Você sentir o carro, você sentir o espaço à sua volta, sentir a natureza, a vida, né? Aproveitar o tempo disponível com você, né? Com a gente. Então, nosso grande foco hoje é que a gente consiga mostrar para o nosso público, para os nossos clientes e amigos, que esses carros não é apenas um investimento, mas sim você retornar a uma base, retornar e aproveitar aquilo que está ao seu redor. Hoje nós temos 55 carros no estoque, né? Dos 55, 15 são outros carros como Ford, Chevrolet, a gente tem alguma coisa disso, né? Então eu vejo um futuro aí para os próximos 10 anos que a gente continue focado nos Volkswagen Porsche, mas abrindo um pouquinho do leque. A ideia é que a gente passe o nosso lifestyle, o nosso estilo de vida.